Inconstante, intenso, instintivo, inteiro, intuitivo, infinito. Incomplexos Podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incomplexos Podcast. Eu sou a Ju, Oiê, eu sou o Gabu e nós somos sim complexos. mas não tão complexos quanto pensamos, e o tema de hoje é o pêndulo da prosperidade. Porque prosperidade não é uma linha reta, né, amiga? Não é uma linha reta e também não diz sobre valor pessoal. Vamos falar sobre isso? Vamos entender hoje, gente, que a gente deu esse nome de pêndulo da prosperidade porque a gente, né, eu e a Ju, a gente vê muita prosperidade como uma energia que não pode ser lida de uma forma absoluta. Não é 8 ou 80. Não porque ou eu acredito ou eu não acredito na lei da atração. Ou eu vou para um caminho ou eu vou para outro. Eu acho que a gente entende essa coisa como um espectro, né? E eu acho que a gente acha, às vezes, né, que ter dinheiro significa ter abundância interna. Você não acha? Demais! E eu coloquei um vídeo essa semana no meu perfil falando sobre como que a vida ela é feita de ciclos, né? E nós fazemos parte desse ciclo e dessa natureza toda que está constantemente se transformando. E em relação à prosperidade, não seria diferente, gente. É natural que tenham momentos de baixa, tenham momentos de alta, né? Assim como as marés. Eu gosto até muito de analogias e eu vejo muito nesse contexto mesmo. A maré, ela fica baixa, né? Ela dá aquele recuo antes de vir com tudo. Então, eu acho que o mesmo acontece na nossa vida também, em fases onde a gente está sentindo que está sem dinheiro, que o dinheiro não está rendendo, que o negócio não está fluindo. É muito legal ter essa visão de que é uma maré baixa e está acontecendo um recuo para vir a onda da prosperidade ali, né? E você está preparado para surfar? Eu acho que esse que é o ponto, sabe? Você está preparado para surfar nessa onda da prosperidade? O que que você acha sobre isso, Exato. amigo? Eu acho que a gente aprendeu a confundir prosperidade com estabilidade financeira. E Hum, prosperidade não é só sobre dinheiro, sobre finanças. A gente, enquanto sociedade, mesmo a gente vê às vezes a dificuldade financeira como uma pessoa fracassada, espiritualmente inferior. Até falamos um pouco disso no nosso episódio anterior, né? Sobre a espiritualidade uhum. enquanto fuga. Se você não assistiu, já está disponível. Entra lá para você assistir ele Sim. também. Assistir, ouvir, de como você quiser chamar a gente aí para a rodinha. Mas eu acho que vem muito disso, né? A gente aprender a achar que prosperidade é ser trilionário e ter dinheiro para sempre e viver ali, sendo que a gente conhece muitas pessoas que têm muito dinheiro e não são necessariamente prósperas, né? Eu acho que esse é um bom começo, inclusive, né? O que que é prosperidade para você? Eu penso em prosperidade, eu faço uma analogia entre prosperidade e abundância. Pensa numa árvore. Uma árvore, ela não conta quantas maçãs ela dá. Ela não conta quando que ela vai dar uma maçã. Ela simplesmente Uhum. dá. Quando vem a seca, ela perde as folhas, ela renasce das secas e ela dá maçã de novo. E ela pega a maçã de novo. E esse trabalho, eu acho que é o movimento da vida. E eu acho que a prosperidade é isso. É eu saber me movimentar com essa maré da vida. É eu saber que essa energia é um pêndulo. Ele vai para um lado e vai para o outro lado. É saber que existem momentos de recuo para momentos melhores vir. Quando momentos melhores vêm, daqui a pouco eu sei que tem um recuo de novo. Né? Eu acho que a Uhum. prosperidade é essa capacidade de ter um equilíbrio muito, muito saudável entre o dar e o receber da nossa existência. Lindo, lindo isso, amigo, que você trouxe. É, eu acho que tem várias camadas sobre espiritualidade. Na minha visão, a espiritualidade é ter o que se precisa quando se precisa. E a gente não está Uhum. falando necessariamente de dinheiro aqui em relação a tudo. Uma pessoa próspera, às vezes, é uma pessoa que, cara, vai ter oportunidade para fazer aquilo acontecer na vida dela, né? Vai ter parceiros, vai ter amigos, vai ter indicação. Tudo isso também é ser próspero, né? Então, uma pessoa cheia Exato. de ideias, uma pessoa que realiza muito. Isso é ser uma pessoa próspera, na minha visão. É, E eu acho que tem muitas camadas dessa prosperidade que a gente está querendo colocar hoje aqui nesse episódio. E vamos começar falando da prosperidade como narrativa espiritual, né? Boa, maravilha.
Dentro da espiritualidade, gente, como é que a gente vê essa prosperidade? Eu acho que antes de mais nada, a gente precisa desmistificar. O primeiro episódio a gente falou primeiro sobre isso, eu acho muito importante trazer de novo, que a prosperidade não é apenas o pensei e atrair. Ah, a pessoa não tem dinheiro porque ela tá com karma negativo, porque ela fez não sei o que na vida passada. Gente, eu acho que não é por aí, né, amigo? Exato. Não sei sua Não, opinião, mas eu não acho que é não é por causa aí. e efeito, né? Não é causa e efeito, perfeito. Não é causa e efeito. Eu vejo que a prosperidade a nível espiritual é muito essa correlação que você fez com a natureza, né? A Uhum. natureza, ela traz aquele fruto, mas é isso, ela traz o fruto quando ela tá saudável. É uma árvore Exato. saudável, em boas condições, né? E imagine-se que nós somos essa árvore também. A gente tá saudável dentro da gente para conseguir ver essa Uhum. prosperidade na nossa vida, né? Eu acho, nossa, eu acho que você colocou de uma forma perfeita, amiga. Eu acho que a prosperidade é isso, é a árvore que é saudável, que se mantém saudável, né? Porque nessa dimensão espiritual, eu acho que entra-se num caminho falando de prosperidade, né? Que mistura um pouco fé e controle, né? Que você tem que pagar para obter alguma coisa, você tem que dar cada vez mais para obter alguma coisa. Entra um pouco nesse discurso que a gente falou até no outro episódio, de atrair o que vibra. De se não Uhum. tá trazendo é porque não atraiu tanto, né? Não tá na vibração certa. E eu acho que a prosperidade ela vai muito por esse caminho de cuidar daquilo que eu posso cuidar, daquilo que está nas minhas mãos cuidar, né? Se eu sou uma pessoa que hoje eu posso cuidar da minha alimentação, fazendo uma refeição de 3 em 3 horas e tudo mais, perfeito para mim. Mas eu sou uma pessoa que trabalha o dia inteiro e eu tenho outra realidade. Eu não estou errado nessa minha realidade, né? É uma prosperidade que considera a dimensão social de cada um e não desconsidera problemas sociais. Tem gente que não vai ter o que comer hoje. E daí essa pessoa não é próspera, porque ela não consegue cuidar Nossa. disso. Ai, esse tema é um tema que me pega. E aí já vou puxar esse gancho da caridade, né? Uhum, Sou uma pessoa que gosta muito de frequentar o kardecismo, mas tem esse ponto que para mim pega, que é um dos lemas do kardecismo, que é sem caridade não é salvação, né? Eu uhum, entendo o ponto, mas eu acho que muitas vezes as pessoas utilizam essa caridade como uma forma de mostrar uma certa soberania sobre aquela pessoa, ao invés de ser de fato uma caridade genuína de coração, sabe? Então vira uhum. aquela coisa assim: eu vou doar porque eu vou garantir o meu karma positivo. Eu vou fazer Sim, caridade porque eu vou garantir tal coisa. Sendo que, na verdade, a gente tem que fazer a caridade porque ali tem um outro ser humano, gente, que precisa exato. de ajuda, de apoio, que a gente pode ajudar, a gente apoia, mas não tipo assim, barganhar com, entendeu? Eu vou usar isso como barganha para Sim. poder me elevar. Eu acho que tem muito essa É. visão também. Eu acho que daí entra num lugar muito egocêntrico, né? Que não é espiritual. Assim, a gente, enquanto pessoas que têm a espiritualidade mais saudável, que é o que a gente falou no episódio anterior, a gente tem Uhum. que entender que, assim, o mundo tem problemas sociais a rodo, que tem questões que são sociais, culturais, do Estado, que não são nossas. Ao mesmo tempo, a gente não vai resolver o mundo, a gente não tem condição disso enquanto meros mortais, assim, tem questões que são realmente maiores. Mas se eu olho para a pessoa que está aqui ao meu lado, precisando de um prato de comida, de o que for que seja, e eu não tiver compaixão, que nível de pessoa espiritualizada, que próspera eu sou? Né? Eu acho que Sim, passa pela compaixão. Se, eu não, se a dor do outro não me impacta de alguma forma, então eu acho que assim, a minha humanidade foi pro ralo, sabe? sim, concordo completamente com você. E eu acho que tem outras dimensões sobre esse tema prosperidade. Eu queria saber como é que você vê isso na visão como futuro psicólogo que você está no processo de se formar. E como que Uhum. você vê isso dentro dessa visão da psicologia, o tema prosperidade, amigo? Me conta. Eu penso muito por essa linha da psicologia social, né? Eu acho que o pensar positivo, ele é importante, porque a gente é influenciado pelos nossos estados emocionais. Então, se eu sou uma pessoa que eu vou acordar, até aquele meme, vou acordar 7 da manhã ouvindo música triste, eu vou começar o meu dia
um estado emocional triste, né? Não tem a ver com a vibração da música. Não, a letra da música é mais triste, a melodia é mais triste, isso afeta o nosso estado emocional ali, né? Sim. Então, por isso que é importante, assim, o pensamento, né? Essas emoções, elas vão levar a gente para estados emocionais alterados e diferentes. Só que, assim, o nosso pensamento, ele também não é isso que a gente vem falando, uma causa e efeito para as coisas acontecerem somente sozinhos. Se não, era só pensar positivo que todo mundo estava rico e próspero e tudo aí. Tanto que, eu vou até dar um exemplo mais concreto disso. Eu sou muito fã de lei da atração. Eu adoro praticar lei da atração, mas eu entendo o privilégio que eu tenho de praticar lei da atração dentro da minha casa. Eu entendo que a forma que eu pratico lei da atração, ela é privilegiada. E é justamente por isso que a gente está fazendo esse episódio, porque eu acho que a gente tem que falar e problematizar e Uhum. tensionar esses assuntos, né? Dentro do meu Claro. privilégio, né? A gente não tem culpa do privilégio que tem, mas temos que reconhecer os privilégios que temos. Sim. E daí um dia eu gravei um vídeo de uma prática espiritual minha para as minhas redes sociais, que eu sempre utilizo carteiras vermelhas, que para mim é o que comunica com a minha energia de prosperidade. E nisso eu fui canceladíssimo porque as pessoas vieram falar que, nossa, mas eu uso carteira vermelha e não aconteceu comigo. Porque não é causa e efeito, senão era só dar carteira vermelha para todo mundo. Nossa, não acredito que o pessoal te cancelou por causa disso, da cor da Total, carteira. muito, 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 assim. Não deu certo, ai, não sei o quê, ai, mas está influenciando o consumo e tal. E eu falei, cara, você não quer usar, você não usa, sabe? Não é comprar carteira vermelha e ter prosperidade, não é causa e efeito. Mas, quando eu olho para minha carteira vermelha, eu lembro simbolicamente, por exemplo, do quanto que eu trabalhei para comprar ela, do quanto que eu quis ela, do quanto eu acho ela bonita, do quanto eu valorizo o dinheiro que eu gastei para comprar ela, as horas de trabalho que eu tive, as trocas que eu tive. A Uhum. cor vermelha é uma cor que é uma das minhas cores preferidas, então é uma cor que já me deixa mais feliz. E Uhum. tudo isso movimenta essa energia de prosperidade, né? O que na psicologia vai muito para o lado da profecia autorrealizável e da atenção seletiva, né? A profecia autorrealizável a gente explica pelo lado negativo, geralmente na psicologia. Se eu vou para algum local, né, já acreditando que algo vai acontecer, não é que existe uma força mística que vai fazer com que aquilo aconteça, mas inconscientemente a minha postura corporal já colabora para que aquilo aconteça. Se eu vou, por exemplo, se eu vou te conhecer hoje, Ju, e por um amigo em comum, por exemplo, e eu já penso assim, ai, vi sua foto, acho que eu não vou gostar dela. Eu já vou chegar Uhum. nesse encontro com você mais Entendi. tímido, Com mais julgamento, né? retraído, com olhar de julgamento. Qualquer coisa que você vier a fazer, eu vou usar para confirmar a minha visão. Então, se você der um oi mais séria, porque às vezes você é mais séria, eu falo, tá vendo? Como eu falei que o santo dela não ia bater com o meu, eu falei que ela era uma pessoa ruim. Então, na psicologia, a gente vê muito dessa forma, né? O nosso pensamento, ele vai influenciar a postura, vai influenciar a decisão, ele vai influenciar a percepção, vai influenciar vínculo, vai influenciar a ação. Tanto que o nosso pensamento é um dos nossos processos psicológicos mais complexos, porque envolve uma série de coisas, né? Nossa, demais. E não necessariamente tem esse poder de transformar diretamente como causa e efeito a realidade, mas Aham. indiretamente mostrar a nossa realidade dessa forma. Não, eu acredito que tem esse poder, sim, porque eu tô pensando na minha realidade, na minha vida, assim, e pensando que a prosperidade, em primeiro lugar, ela fala de mentalidade, sim, sabe? Eu não tô querendo entrar em Uhum. papo coach aqui de mindset, gente, não é isso. Mas na Uhum. minha visão, é, a gente precisa sim olhar para como que é a prosperidade pra gente. O que que a gente pensa sobre prosperidade, não é Ótimo, mesmo? Porque exatamente. aí não importa, você pode ter mais e mais e mais. Se você tiver uma visão de que tá sempre faltando, de que nunca tá bom o bastante, de que nunca vai ser o suficiente, você vai continuar tendo uma mentalidade de escassez, mesmo tendo uma vida com dinheiro. Não é sobre o dinheiro, é sobre a forma como você enxerga esse dinheiro, né? Exato. Eu acho que assim, é um meio termo. O pensamento ele não é uma sentença, mas ele não é neutro. Ele é o que direciona as nossas ações, né? Então é isso que você Uhum. falou. Beleza, o pensamento ele não pode modificar a realidade dessa forma. Mas se eu não tivesse pensado quando eu era um adolescente que eu queria fazer uma faculdade, eu não teria trabalhado para chegar, claro, dentro dos meus privilégios, eu não teria Claro. trabalhado para estudar para um vestibular, pedir para minha mãe que eu queria fazer um vestibular tal e ela poder proporcionar isso.
Se eu não pensasse nisso, eu poderia não ter feito uma faculdade, poderia não ter ido por este caminho, mesmo tendo o privilégio de, né? Então, eu acho que a gente entender que o pensamento ele não é neutro dessa forma. Ele tem, sim, este poder mental, que você Uhum, colocou, acho muito bem. uhum. Só não é tipo assim, pensei, materializou tudo bem, né? Vou pensar que eu quero um carro aqui agora na minha garagem. Apareceu ali. Não é assim, né? Bem que poderia ser, não é, meus amigos? Bem, Nossa, poderia bem que ser, poderia ser, gente. mas não é, né? E sim, É, cara, e pra mim essa questão assim de você pensar, pra mim tem uma palavra que é permissão, né? Nós uhum, que viemos de um local mais humilde, mais pobre, nós não nascemos em berço de ouro, né, amigo? uhum, Nem eu, nem você. E eu acho que você deve ter passado por isso também, que é de se permitir pensar além da nossa família, do valor que a nossa exato, família já recebeu, sabe? Para não exato. ficar naquela situação ali, que para eles, claro, tá confortável é a realidade deles, mas a gente já tinha essa mentalidade também, né? Exato, eu acho que você tocou num ponto muito legal, amiga. Que, assim, a minha família vem de um lugar que, beleza, a gente nunca passou fome, nada disso, mas é Uhum, de um lugar que a gente era equilibrado, vamos colocar dessa forma, né? A gente não podia também ter muitos luxos nesse sentido, mas éramos uhum, equilibrados financeiramente falando, vamos puxar para o lado financeiro. É, mas pensa, a primeira vez que eu, por exemplo, que eu virei pra minha mãe e eu falei que eu queria estudar em São Paulo. A gente tinha condições de. Só que minha mãe virou e falou, não tem como. Não tinha permissão de, né? E por uhum, muito tempo eu passei com essa mentalidade de não tenho essa permissão de ir para São Paulo. Como assim eu vou para São Paulo? Né? E eu acho que é uma coisa inconsciente da gente. Eu acho que é uma coisa tipo assim, putz, como é que eu tô aqui em São Paulo hoje? Eu tô aqui abrindo as minhas portas, conquistando lugares que minha família nunca foi capaz de chegar. Eu acho que assim, a primeira vez que eu fui comer num restaurante mais caro, eu pensava, tipo, cara, a minha avó nunca veio aqui. Como que eu tô aqui? Como que eu ouso estar aqui? uhum, Sabe? uhum. Eu acho que vem muito desse lugar que você pontuou. Não sei se é isso que você Muito. trouxe, mas eu acho que, né? Muito, muito, muito. E vem aquela crença horrorosa, assim, de quem eu penso que eu sou para estar nesse local. Ali Uhum, já flerta com o síndrome do impostor, da impostora, de qualquer momento vão descobrir a realidade, a verdade. E a verdade é que nós estamos caminhando para chegar e alcançar locais que talvez, de fato, a nossa família não teve acesso. E isso é uma forma de curar também o sistema, sabe? Eu acho isso importante, uhum, isso bonito, a gente se empoderar e aceitar esse lugar. Mas para isso, o primeiro passo é aqui, ó. É uhum. aceitar. Cara, é dar Ah, permissão. Eu dou permissão para a realidade que eu quero chegar, para onde eu quero chegar, né? Tem exato. uma história que eu queria trazer aqui rapidinho, que eu vi um vídeo de uma moça, infelizmente eu esqueci o nome dela, mas ela Hum, falou assim: Nossa, eu vou contar aqui agora para vocês uma grande descoberta de uma mentoria de 50 mil que eu tive. Que a moça, aham, eu cheguei assim com ela, pra moça, a moça contando no vídeo, né? Eu cheguei uhum, assim pra ela e falei: Nossa, eu consegui um cliente bom agora que me pague mais, mas eu vou precisar mudar o meu CNPJ, não vou mais conseguir ser o MEI lá, né, que tem um uhum, limite, e vou mudar meu CNPJ, ou seja, eu vou pagar mais imposto. Você acha que eu uhum, devo aceitar esse projeto, esse cliente novo, ou não? E aí a uhum, mentora simplesmente falou, né? Algo que parece tão óbvio, mas que não é óbvio. Ela falou assim: olha, se você quer ter esse padrão de vida, essa realidade, aceite que você vai ter que pagar imposto. Se você sim, quer mudar a sua vida financeira, profissional, infelizmente aí tem tá, outros discursos. O juros é abusivo e tal, sim, gente, é. Mas a vida de uma pessoa nesse padrão, ela precisa acompanhar, né? E vai precisar pagar tá, imposto, e vai precisar fazer tudo isso. Então é assim, aceite o ônus e o bônus da vida que você quer ter, sabe? Senta nesse exato. lugar e aceita. Maravilhoso. Nossa, esse exemplo é maravilhoso, amiga, porque assim, eu acho que a gente pensa muito do oposto, né? Que se fala muito enquanto espiritualidade tóxica, se fala muito, por exemplo, se você tá vibrando baixo, você não atraia a prosperidade e tudo mais. Esse discursinho besta que a gente vai falar daqui a pouco. Mas Sim, quando a gente vai pro oposto, é muito difícil de ver, né? Tipo, a resposta, como você colocou, era óbvia. Se ela quer aumentar, ela vai ter que mudar o regime, ela vai ter que deixar o dinheiro entrar. Vai trazer mais, só que isso causa medo, né? Isso sim. causa, putz, e se eu não conseguir sustentar esse padrão, o que que eu vou gastar com o CNPJ novo, né? Então a gente entra muito nesse lugar.
Volta um pouco para essa questão da psicologia que a gente falou. Se eu tô tomado pela desesperança, eu tendo a sair menos, a me isolar mais, a agir com menos vitalidade. E isso vai sendo essa profecia autorrealizável. Eu vou agindo conforme e é isso que chamam de vibrar baixo aí, né? Porque eu vou agindo de acordo com o que eu tô trazendo aqui. Nossa, eu achei perfeito esse exemplo, porque é se dar permissão e se permitir crescer, que eu acho que a gente tem muita dificuldade nisso. Né? E tem um outro ponto que eu acho interessante da gente falar sobre o tema prosperidade, que, na minha visão, o dinheiro, ele não é só dinheiro. O dinheiro é energia. Uhum, E esse dinheiro, né, trazendo essa coisa da energia, às vezes pode ficar um pouco místico da palavra. Então, vamos colocar pontos do que pode representar o dinheiro aqui para ficar mais prático. Dinheiro uhum, também é segurança. Dinheiro também é estabilidade. Pode representar, né? Claro. Dinheiro uhum, é poder, autonomia. Selecionei algumas coisas aqui do que o dinheiro pode representar. uhum. Reconhecimento. Dinheiro é desejo. Dinheiro é medo. Tá, Dinheiro é exato. falta, É, né? Então, o que que é o dinheiro para você? esse ponto é um ponto que eu gosto muito de falar, porque o dinheiro, ele é no nosso não é íntimo a palavra que eu queria, mas acho que o nosso mais primitivo é o Hum, controle, né? hum. Eu vejo muito dessa forma, porque pensa, quando. Agora trazendo um pouco de Freud selvagem aqui. Mas o Freud, ele falava muito que as crianças, elas têm fase de desenvolvimento, né? E tem uma fase de desenvolvimento que a gente vai aprender a fazer cocô. A gente aprende a segurar o cocô ou a soltar o cocô e tudo mais. É a fase anal, né? A fase anal, exatamente. Uhum. E é justamente nessa fase que a gente aprende de forma inconsciente, porque a fase anal ela é inconsciente também, né? A lidar com o dinheiro. Então, é muito perceptível, por exemplo, mais uma vez, psicanálise selvagem, mas pessoas que têm alguma questão na fase anal, muitas vezes tem uma questão, tem uma forma complicada de lidar com dinheiro. Ou Olha, interessante. cobrem alguma coisa ali, revisitando, que teve alguma questão ali nessa hora. Por isso que eu vejo, gente, o dinheiro ele é controle, né? Eu acho que a gente vive num sistema capitalista que o dinheiro também traz muito controle. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do controle, faz muito sentido. E ainda nessa coisa do inconsciente aí, que eu adoro falar de psicanálise, né? Tem esse conceito que o Freud trouxe depois que Jung se aprofundou, que é da projeção, né? Uhum, Que a projeção a gente acaba, enfim, dentro das nossas experiências de vida, experiências até mesmo inconscientes que a gente herda ali do nosso sistema, que a gente falou um pouco, a gente vai uhum, criando projeções e complexos, tá aí o nome, nosso nome do nosso podcast, mas a gente vai criando complexos sobre aquele tema. E dentro da questão financeira, tem tanto complexo que dá pra gente observar e trabalhar. E eu acho legal, gente, é tipo assim, observar qual que é o seu complexo a nível financeiro, né? Tem alguns uhum. aqui que eu deixei, né, para ilustrar Boa. isso. Alguns exemplos de complexos possíveis aqui na realidade financeira, tá? Tem o complexo da escassez, que é esse que a gente já falou, que é só tô focando no que tá faltando sempre, não importa quanto eu tenho. Tem o complexo da superioridade moral, que é, para mim, tem muito a Uhum. ver com esse controle que você trouxe, que é Sim. quanto mais eu tenho, mais superior eu sou, mais controle eu tenho de tudo. Temos o Uhum, complexo do Salvador, que é eu vou salvar a humanidade, vou salvar tudo por conta desse dinheiro. Tem o uhum, complexo do merecimento, que é eu só vou merecer esse dinheiro se eu, nossa, se eu ficar fazendo, 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 e aí eu já entro nesse barco porque eu vivo eu e também. quero sair desse complexo, mas para mim ele é muito frequente ainda. E, cara, é Uhum. isso. Observa qual que é o seu complexo. Você que está nos vendo, nos Exato. ouvindo, comenta aqui qual que é o seu complexo em relação a dinheiro. Eu devo ter Uhum. esquecido de algum, é claro, devem ter vários, mas me conta aí, como é que é a sua relação com o dinheiro? Como é Nossa, que eu é achei para isso. você? Nossa, eu achei isso maravilhoso, amiga, porque a gente vê muita gente que tem pouco dinheiro e vive nessa guerra com a falta, né? Tem gente que tem muito dinheiro, mas continua com medo da perda do dinheiro. Tem gente Nossa. que tem pouquíssimo dinheiro e não tem esse complexo tão ativo e lida muito bem, né? É uma coisa que eu até tratei em terapia, assim. Eu vou Hum, trazer já o meu complexo já englobado nisso, na questão do dinheiro. tá. Eu tive eu fazendo terapia, quando eu comecei, né, a ter minha carreira, minha vida mais autônoma, assim, eu virei pra minha psicóloga assim, cara, eu ganho mais dinheiro que a minha avó,
né, na época. Ela tinha um salário de aposentadoria, eu ganhava mais dinheiro que ela. E eu Uhum. falei, ela ganha tão pouco, e como que ela consegue fazer tanta coisa? O dinheiro rende na mão dela. E ela Ah, faz tanta coisa, e eu que ganho muito mais do que ela, às vezes eu fico nessa posição de ter que escolher uma coisa ou outra. uhum. E daí ela escancarou o meu complexo, e ela trouxe, assim, até de uma forma social que eu amei. Ela falou, beleza, sua avó não faz terapia semanalmente, a sua avó não tem a opção de poder pegar um Uber para vir para terapia, não tem a opção de chegar, ela não vai chegar hoje e falar, ah, quero pedir um delivery. Ela- e ela foi me enumerando tantas coisas que eu falei, meu Deus. E O meu dinheiro tá indo assim que eu nem tô percebendo, né? eu achando que eu tinha muito menos, e ela me escancarou que, na verdade, era um complexo, que, na verdade, eu estava na posição de ajudar financeiramente a minha avó naquele momento, e foi até uma reverberação muito boa na família, porque eu fiz esse movimento de poder ajudá-la em umas questões que ela podia antes dela desencarnar, que foi para mim muito, muito uma cura desse complexo, porque eu acho que de uma certa forma, minha mesmo, assim, muito particular, eu tinha esse complexo de salvador, de querer, de alguma forma, retribuir para minha família. E eu tinha muito medo da minha família desencarnar antes de eu poder, assim. Hoje em dia eu não tenho mais esse complexo tão ativado, é uma coisa mais bem resolvida. Mas nessa Uhum. época, quando a minha psicóloga escancarou isso, eu observei e consegui auxiliar a minha avó enquanto o que ela aceitava ser ajudada e o que eu podia ajudá-la. Bom, foi um fim muito feliz, assim. Ela desencarnou numa situação melhor. E eu lembro que nessa época a gente juntou, eu e minha prima, e a gente falou pra ela assim: a minha avó estava mais idosa e ela continuava trabalhando, né? Ela é aposentada, mas trabalhava. E a gente perguntou assim, vó, quanto que você ganha nesse trabalho aí que você faz? E ela falou, eu ganho X. E a gente falou, beleza, sai que a gente vai te dar esse dinheiro. E Uhum. assim, foi uma coisa que curou muito esse meu Que coisa complexo, minha linda. prima também. E ela desencarnou nesse fim de vida, não precisando Uhum. estar naquele trabalho que era tão abusivo com ela naquele momento, assim. Que Então, esse é um lindo, dos lindo. complexos que eu tenho com relação à Não, mas, prosperidade. mas, mas é um complexo na minha visão, assim, algo que foi bem trabalhado, né? Você conseguiu trazer o lado positivo disso. E eu Uhum. imagino, pelo menos te ouvindo falar, dá pra ver que isso representa uma felicidade pra você, né? Uhum. Um alívio, uma alegria. Pô, que legal. Eu mudei do sistema familiar, mas agora eu consigo. É bem a jornada do herói, né, amigo? Que é o herói Sim, que sai da sua realidade, vai para o desconhecido, mas depois ele volta para ajudar, né, aquela exato. pessoa, aquela família que tá ali. Então, que lindo, que bom que você tem essa memória feliz, assim. Eu tenho Uhum. certeza que a sua avó tá muito feliz e muito bem, independente do plano, né? Tá em outro plano Exato, é agora, isso. Mas e né? você, amiga? Me compartilha um complexo seu. Ai, meu Deus. Olha, eu tenho uma tatuagem que pra mim é esse complexo. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz com 18 anos na panturrilha, Uhum. escrito Mar calmo nunca faz bom marinheiro. Caraca, você escreveu o complexo na pele. Entendeu? Então, assim, pra mim é isso. O meu complexo é sobre financeiro, que é sobre eu tenho que ficar provando, fazendo, que é muita coisa do merecimento, né, que eu tava trazendo Uhum. ali. E é isso, eu acho que, na minha visão ainda, eu tô tentando trabalhar isso, eu tô conseguindo, eu acho que sempre quando a gente fala, a gente elabora, fica melhor, né? Exato, aham. Eu tô conseguindo trabalhar isso agora no sentido de, cara, eu não tenho que estar o tempo todo provando que eu mereço estar nos locais que eu tô, fazer o trabalho Uhum. que eu faço, sabe? Só de eu ser quem eu sou, de eu ter a minha responsabilidade, de eu ter o meu histórico, né, profissional, já é o bastante, sabe? Então eu tô tentando trabalhar isso cada vez mais. Esse é o meu complexo em relação a dinheiro, ainda achar que eu tenho que fazer, fazer, provar, 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 pra merecer, pra ter aquele Sim, dinheiro, sabe? sim, sim. Nossa, eu acho que faz muito sentido, amiga. E assim, aproveitando um pouco de falar desse merecimento que a gente trouxe, eu acho legal a gente trazer um pouco ao ponto da troca sistêmica, né? Bora. Eu acho que eu falei um pouco de ter auxiliado a minha avó, você falou um pouco sobre achar que tem que fazer, fazer, fazer. E quando a gente fala de sistema, né, para quem está nos ouvindo e não conhece, o sistema é justamente essa teia de relações, né, que a gente tem ao nosso redor. Relações familiares, de amizade, relações com os nossos complexos. Um complexo, ele existe interna, mas externamente também, né? Porque ele vai estar sempre ligado a um arquétipo. Então, os complexos financeiros estão sempre ligados a essa energia do dinheiro, que é uma energia ao mesmo tempo coletiva, num mundo capitalista que a gente vive, né? Então, Sim. assim.
Eu até para introduzir esse tema da troca sistêmica, eu queria falar vamos polemizar agora o nosso episódio, mas um Tá na absurdo hora, que eu né? ouvi, tá na hora, um absurdo que eu ouvi quando a gente, muito tempo atrás, eu acho que eu até gravei sobre isso no meu Instagram, eu conversei com você sobre isso, e ontem, nessa sincronicidade absurda, eu vi um vídeo falando a mesma coisa. É que quando a gente ajuda outra pessoa, a gente está comprando a escassez dela, interferindo no destino dela. Ouvi isso, tá? Que se eu ajudo uma pessoa em situação de rua, eu estou comprando a miséria dela para mim. Meu Deus do céu. Eu não vou me lembrar qual vertente espiritual acredita nisso. E eu acho que são dois extremos, né? Eu acho que tem esse extremo que eu acabei de falar de estar comprando a miséria do outro. E existe um extremo que fala que quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? Que eu tenho que dar, dar, dar. Dar dízimos, dar muita Uhum, caridade, uhum, doar para pessoas vamos colocar pessoas sacerdotes, pessoas em posições mais de poder dentro de um esquema espiritual, qualquer que seja o tipo de sacerdote, uma pessoa que está montada na grana, mas tem que dar, dar, dar. Você vende seu carro, você deixa de comprar uma coisa que é do seu desejo, porque você tem medo de dar e não ter essa volta, assim, né? Então, Nossa, eu acho profundíssimo que isso. como que isso bate assim para você, amiga? Porque para mim bateu num lugar muito muito peculiar assim de raiva mesmo, sabe? Sim, eu ia falar isso. Quando eu escuto a primeira vez que você falando isso agora, me dá raiva de ouvir Uhum. isso. E para mim, é só a gente ver como é que eles utilizam o termo, né? Comprando. Como é que é o termo que você falou? Comprando o quê? Comprando a miséria. Comprando a miséria. O comprar aqui, vamos dar um fechar nesse comprar. Nossa, perfeito. Comprar é Uhum. capitalismo, gente. A gente está doutrinando e colocando o capitalismo em tudo, Uhum. até na caridade, até na espiritualidade, até Nossa, na perfeito. visão sobre prosperidade. Então, para mim, tem essa questão, sabe, de que enquanto a gente vê o espiritual, enquanto a gente vê o espiritual como barganha, entre eu tenho Uhum. que, né, vender aquilo que eu tenho que doar aquilo que eu tenho para poder receber. A gente vai continuar nessa roda de samsara do capitalismo, de ter que ficar Nossa, provando o nosso maravilha. valor e colocando pessoas em hierarquia. Não, porque se eu sou. Ontem mesmo eu vi um episódio Episódio não, um negócio no Fantástico, um quadro que eu achei lindo. O Uhum. moço que era faxineiro se tornou doutor, né? E aí o repórter perguntou assim pra ele, por que que você quis ser doutor de primeiro? E ele falou assim, é porque eu percebia que as pessoas tratavam diferente o faxineiro do doutor. E aí eu quis me tornar Uhum. doutor para que as pessoas pudessem me tratar igual. Gente, isso é a realidade. A gente trata as pessoas diferente por conta do nível hierárquico delas. E a gente esquece que é um ser humano que tá ali, que pode ser Nossa, alguém que vai te doar um sangue algum dia que você precisa, sabe? nossa, até fico arrepiado com esse tema, porque uma vez eu li uma coisa que, por eu estar fazendo meu TCC, e é uma coisa que eu levo para a vida, assim, foi uma frase que falava mais ou menos assim, a pesquisa que você faz na academia, na universidade, enfim, onde quer que seja, a pesquisa que você faz, se alguém, ela é acessível para quem financiou ela? Ela é Hum. acessível para faxineira que está ali e talvez vai parar para ler isso, vai entender isso. Ela está ajudando a financiar isso também, enquanto uma pessoa que paga seus impostos, né? Então eu acho que tem um problema muito grande quando a doação ela vira controle, ela vira validação, quando ela vira superioridade moral. Gente, a gente vive no mundo capitalista que mais uma vez, o dinheiro é colocado nessa posição como se eu tenho mais dinheiro que você, eu sou mais ser humano, se eu tenho menos, eu sou inferior, né? Absurdo, absurdo. E tem o direito à espiritualidade. Já vai até no tema anterior, né? Que se você não Nossa, viu, é por isso. favor, assista o primeiro episódio do Incomplexos, que a gente falou muito dessa coisa da espiritualidade ou fuga, né? Uhum. E o capitalismo, gente, ele vai colocar tudo como mercadoria. Nossa Exato. espiritualidade virou mercadoria também, né? Uhum. E a nossa visão sobre prosperidade muito mais. E assim, agora trazendo essa questão do que seria uma prosperidade saudável, que eu quero muito te ouvir também. Mas Uhum. para mim, uma prosperidade saudável tá equilibrado esse o dar e receber.
E para mim, Uhum. sim, tem relação com servir o outro. Servir o Exato. outro no sentido do que o outro está precisando mesmo. Eu acho que quanto mais Uhum. a gente pode facilitar a vida da outra pessoa, ajudar a outra pessoa, mais próspero a gente é. Eu tenho essa Exato. visão de prosperidade. Como que é isso para você, amigo? O que que é uma prosperidade saudável para você? Eu acho que passa por esse lugar de equilíbrio também, amiga, porque assim, o mercado, ele gosta de capturar a espiritualidade para lucrar, né? É a meditação em performance, é o silêncio na produtividade, é a fé, é a cura, é a consulta high ticket que vai resolver seus problemas em um dia. É, E assim, as pessoas estão fragilizadas, às vezes elas vão cair no conto do vigário, e daí um negócio que é para ser assim, isso será que se conecta, ressoa comigo? Vira mais um, isso melhora o meu rendimento, né? Então eu acho que tem esse problema. Então, para mim, a prosperidade, eu acho que eu consigo exemplificar muito bem pensando até na minha atuação profissional como tarólogo e um dia enquanto psicólogo, se eu seguir por este caminho. Mas eu não acho que a gente deva entender somente como caridade, né? A gente estuda, a gente gasta para se profissionalizar, né? Usando o Sim. exemplo da psicologia. Eu pago uma faculdade cara, eu tenho meu tempo lá todos os dias presencialmente, são livros muito caros. No tarô, a gente compra decks que são caríssimos e não duram nada, porque a Uhum. gente tira tarô 50 mil vezes no dia, tem que comprar deck novo sempre. A gente compra livros para se atualizar, a gente faz curso, a gente vai em eventos, a gente compartilha muita coisa. Então, assim, eu acho que é importante sim cobrar pelo nosso trabalho, pelo nosso tempo, mas sem esquecer da esfera social, né? Sem esquecer que de repente eu posso, de vez em quando, sei lá, pensando no exemplo da psicologia, tudo bem eu atender de acordo com a tabela do CRP, que é a tabela lá que a gente tem de valores. Essa tabela é elitista. A psicologia, ela é elitista, ela é feita para quem tem dinheiro para pagar R$ 300 por semana. Ninguém tem esse dinheiro no Brasil que a gente vive. Pouquíssimas pessoas têm. Beleza, mas eu quero trabalhar para esse público. Tudo bem, é uma escolha de mercado. Mas então, Uhum. não vamos esquecer que, sei lá, um dia na minha semana, na minha agenda, eu vou fazer um valor social. Um Sim. dia na minha semana, eu vou me dedicar a um atendimento em alguma comunidade que precisa. Eu vou dedicar esse atendimento em algum local que seja necessário. Né? É lembrar do equilíbrio. Se eu quero, beleza, tudo bem, eu quero ganhar mais, eu quero ter dinheiro, eu quero ir atrás da minha prosperidade financeira, tudo bem. Mas não vamos esquecer também de fazer a nossa função social enquanto seres humanos, né? Uhum. É, uma coisa que eu acho que é um grande problema, assim, mercantilizar a alma, mas ao mesmo tempo a gente não cobrar pelo trabalho que a gente faz na espiritualidade, no nosso caso, que a gente tá aqui. Porque tem muita gente que vai pro oposto. Ah, mas você tem o dom do tarô, você não vai cobrar, você não vai cobrar de mim, né? Vou. Uhum. É o Uhum. meu Uhum. trabalho, é o meu estudo, é a minha energia, né? Então eu vejo a prosperidade como esse equilíbrio, eu acho, né? Uhum. Entre saber o que eu quero e realizar os meus desejos, que tudo bem, mas eu tenho ainda uma função social enquanto ser humano que vive em comunidade. Nossa, lindo, 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 maravilhoso. E você trouxe essa questão do. Vou polemizar um pouquinho, hein? Agora já estamos da Amo! metade pro final. Quem tá aqui com a gente tá fechado com a gente, hein? Tentar tá, hein? Ninguém solta a mão de ninguém, por favor. Mas um tempo atrás eu entrei nessa questão pessoal mesmo, assim, de pensar, cara, quem tá tendo acesso ao meu trabalho, né? Quem tá tendo Uhum, acesso ao meu trabalho com tarô, com o meu trabalho com estratégia de marketing, enfim. E aí, em uhum, relação ao tarô, eu coloquei nos meus stories falando sobre isso, sobre o quanto que eu gostaria de facilitar, mas o acesso de fato facilitei. Mudei o meu catálogo, hoje em dia tem opções bem mais acessíveis do que uma consulta completa, sabe? E uhum, aí eu colocando sobre isso, falando ali para as pessoas, falando o quanto que para mim é importante, aí teve um comentário de uma pessoa assim, super, super que mora nos Estados Unidos, sabe? Que tem uma outra realidade, mas que veio do interior, que nasceu em Cruzeiro assim como eu. E essa uhum, pessoa colocou assim: é tudo uma questão de público. O público que eu foco é classe A. Falou. Então, tipo assim, aquilo me deu um negócio de pensar assim, cara, eu entendo que é uma questão de público. Como pessoa que sim. trabalha com isso, Isso eu é do sei. marketing, exato. Exato, eu sei que é uma questão de posicionamento e público, mas eu não me sinto bem comigo de Uhum, pensar, cara, eu vim de lá e agora eu só vou trabalhar para High Ticket. Agora eu só uhum, vou, né, fazer um trabalho se for naquele valor que eu sei que não é a realidade, gente. A gente está falando de um Brasil onde 79% das pessoas estão endividadas, amigo. 79. É uhum. absurdo. Como assim?
isso, toda vez que eu penso nesse número, eu fico chocada. Falei, cara, quase 80%. Inclusive, eu falei isso pra uma amiga minha, ela falou assim, então eu vou fazer virar 80, porque do jeito que tá aqui vai ser 80%. Sim, amiga, e assim, eu tenho daí uma opinião fonte voz da minha cabeça. Completamente espiritual, visão minha mesmo, bem particular. Mas essa pessoa que foca em público A, é uma pessoa que tá de fato atendendo o público A ou ela tá patinando eternamente tentando um público A? Aí eu já não sei, porque eu nem quero ser amiga. Porque eu atendo tanta gente que dessa posição eu falo, cara, patina. Patina. A gente tem que equilibrar o dar e o receber. Quem se posiciona muito dessa forma, geralmente eu já vejo como uma questão de sombra mesmo, uma projeção que a pessoa está fazendo ali, de uma coisa que ela acha que ela vai fazer, que ela quer receber, que ela pode, mas vai olhar a realidade dela, sabe? Ela não tá atingindo esse público porque gente, assim, ascensão de classe social é uma coisa que a falácia na nossa sociedade, ninguém acende. E quem é da classe A mesmo, tem o clubinho fechado, só passa com gente que é da classe A. Eles têm Sim. os serviços deles. Gente, é coisa que a gente não, nem imagina que existe ou tem acesso, sabe? Uhum, uhum. Então, assim, eu fico muito bravo, eu fico muito possesso mesmo, porque me parece muito cuspir no prato que você comeu. Você não lembra do Sim. lugar que você veio, você não lembra da trajetória que você criou. Você tá querendo fugir tanto dessa sua história, por quê? Por que que você não quer olhar para essa trajetória que você fez para chegar em algum lugar? Isso também é prosperidade. Uma árvore, ela, falando do nosso exemplo da árvore, ela vai começar ali como uma mudinha e ela vai crescer. Ela vai vir, Sim. ela vai dar outras mudas ali para o lugar em que ela está posicionada. E Uhum. muitas vezes você leva essa árvore para um lugar completamente oposto, ela morre. Você vai tirar ela e levar para o lugar, ela vai morrer, ela não vai sobreviver. Então, não sei, amiga, me dá um incômodo muito grande, que eu até te falei, esse episódio para mim ele é mais um ponto de inflexão do que chegar em algum lugar, Uhum, uhum, mas me dá é. esse incômodo muito grande, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Eu te entendo, me dá também um asco, eu fico um pouco com raiva. Essa coisa Uhum, do high ticket que você trouxe, né? A gente vê uma chuva de pessoas querendo vender high ticket agora, e mentoria, e que não sei o quê. E, cara, na minha visão, isso tá caindo por terra um pouco. As pessoas estão percebendo que isso é sim. jogada de coach de marketing aí para vender Uhum, lançamento. Não vamos citar nomes, mas a gente sabe que tem essa uhum. realidade, gente. 7 por 1, que não sei o quê, mas a questão é. Não tem fórmula mágica para prosperar, sabe? Não tem fórmula Exato. Nossa, mágica, perfeito, amiga. né? Tipo, ah, eu vou aplicar uma fórmula aqui e vou fazer 7 dígitos em uma semana, em um mês. Cara, eu sei que pode acontecer, mas a gente está falando de algo muito específico para um público muito específico e muito nichado. Não é para De todo mundo. exceção, não é regra, né? Nesse contexto, eu vejo muita gente, cara, se afundando em grana, em dinheiro, para Uhum. tentar fazer essa mentoria high ticket rodar e tal. Enfim, questões, é complicado, mas eu coloquei pra mim, a minha identidade pessoal, o meu trabalho pessoal eu não quero vender só para quem tem condição. Não quero. Sim, Eu quero sim, facilitar o exatamente. acesso da consciência, da espiritualidade, das energias. É claro que a gente tem que valorizar o nosso dinheiro também, né, amigo? Porque eu também já Sim, fui tenho certeza. do outro posto que era Sim, não vou cobrar. E aí até que a tá. minha espiritualidade me deu um puxão, falou, se você não cobrar, você fica doente, porque Sim, não tá tendo exatamente. troca, Exato, exatamente. Nossa, né? amiga, perfeito, assim. E eu vejo muito como esse movimento, assim, eu sendo do marketing e tal, eu sou muito igual a você, assim, eu não quero que minha consulta seja somente para quem tá ali, vou usar o exemplo do público A, vamos colocar assim. Ai, Eu facilito a minha consulta, sabe? As pessoas podem parcelar no cartão em milhares de vezes. Eu tenho uhum, consultas que são extremamente acessíveis, que assim, se eu for uhum, olhar para a questão somente do ganho, eu não estou tendo tanto ganho ali, mas eu sei que eu tenho pessoas e consultas que são um pouco maiores, que vão também compensar essa balança. E eu acho que a prosperidade é isso, sabe? A gente ter essa consciência que é social, vai além. E eu acho que assim agora eu vou polemizar muito forte, mas eu não venha. acho que esse ponto é como. Não acho que é uma bolsa que você coloca e veste essa consciência. Eu acho que é uma coisa que está em você, como se fosse um braço. Essa pessoa que comentou no seu vídeo é como se ela não tivesse esse braço.
Ela não vai Uhum. vestir isso, porque não é dela. E isso que a gente Uhum. tá falando é nosso. É da nossa essência, é da nossa energia. E assim, e se você olha para esse exemplo que a Júlia deu, e eu te falando que isso é um braço, né? É uma coisa que você pode, de fato, com muita consciência, análise, terapia, vir a transformar na sua vida, né? Eu acho que a gente somos seres imutáveis, que a gente vai maturando, né? Mas tem que ter também essa consciência de mudar. Tem gente que não vai ter essa consciência de mudar, que ela acha que ela tá certa, tá naquele que a gente falou no episódio anterior, naquele pedestal e narcisismo espiritual que só ela tá certa e não vai conseguir crescer um braço ali, onde precisaria crescer. Total. Não, e às vezes vira até uma coisa falsa, né? Quando a pessoa, tipo assim, a Uhum. estratégia de marketing, vou colocar um lado mais humanizado aqui, aí a pessoa acaba se distanciando da Nossa, realidade dela e fica até falso. Então é isso, é ser quem você é e sustentar a sua verdade, né? Eu acho que é exato. muito sobre isso. E, amigo, tem um ponto que eu queria falar sobre essa questão da prosperidade, que é, eu adoro estudar lei hermética. Na verdade, a minha Uhum. entrada no mundo Eu espiritual amo. foi pelas leis herméticas, né? Que para quem não Uhum. sabe, as leis herméticas são 7 leis universais que foram encontradas em tábuas de esmeralda no Antigo Egito. Que imagina, eu achei isso fantástico. Lá no Antigo Egito Uhum. encontraram 6 leis que regem todo o universo e essas leis se aplicam até hoje na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, né? Uhum. E aí, depois, essas leis, elas foram para o livro que se chama O Cabailion, se eu não me engano, ele é de 1908. Vou deixar a fotinha aqui também dele na edição. E tem uma das leis, que é a lei do pêndulo, que eu acho muito interessante para esse vídeo, né? A lei da Uhum. polaridade, que se eu não me engano é a quarta lei, mas eu tô com medo de falar errado, mas que ela traz que, na verdade, a vida, ela Uhum. acontece assim. Vamos colocar assim esse exemplo, tá? Dois Uhum. polos. Então, vamos colocar sem dinheiro total aqui e com dinheiro aqui. É Uhum. muito mais fácil, a partir dessa lei, eles falam que é muito mais fácil você vir daqui para cá, de um polo para o outro, do que chegar no meio, que é aqui. Então, o que eu Uhum. acho muito legal dessa lei também, sobre esse episódio, é falar sobre isso. Se você tá ferrado de grana, se você tá mal, ou até se você tá muito bem de grana, saiba que é muito mais fácil você pular pro outro lado aqui. Então Uhum. esteja preparado para pular para esse outro lado aqui, que é o que eu comecei o episódio hoje falando, do surfar a onda, sabe? A vida Uhum. toda funciona com essa polaridade. É equalizar os opostos. A grande sacada é essa. É você conseguir chegar nesse equilíbrio, que é o mais desafiador, mas é o mais recomendado também. Para chegar nesse Uhum. equilíbrio, você vai ficar igual um pêndulo, né? Quando a gente faz assim, Pendulando. ele vai para outro lado. Pêndulozinho aí, ó. Aí, ó, Tô. é isso. É É esse isso. o exemplo da lei da polaridade. Isso se aplica para tudo na nossa vida e também na nossa realidade financeira. Eu queria muito falar sobre isso aqui antes da gente finalizar o episódio. Nossa, amiga, eu achei lindo você trazer isso assim. Eu não sou um grande conhecedor das leis herméticas, mas eu adoro ouvir você falar sobre isso. Já conversou sobre isso outras vezes, eu acho que você manja muito, assim. E eu acho que é isso, entender que a prosperidade, que o dinheiro, isso é uma coisa que eu falo até brincando com os meus consulentes, né? O dinheiro é uma energia, né, que circula. E a gente já falou de como que essa energia vai aparecer aqui hoje, em várias palavras-chave. E até cliente meu fala assim: ah, então eu ganhei muito, então eu vou ali no shopping gastar hoje, já que eu tenho que circular essa energia. Beleza, vai então gastar, mas também não vai gastar tudo. Não vamos pensar no pêndulo. Vamos sair de um, Uhum. de um extremo que eu estava sem dinheiro e vou para. Daí eu ganhei muito, fui para outro pêndulo, já vou voltar para o outro e O gastar outro tudo. polo. Vamos tentar equalizar isso aqui, né? E eu acho que isso é Sim. muito importante. E eu acho que assim a maturidade espiritual nesse âmbito da prosperidade, né? Até para a gente caminhar para esse nosso encerramento, eu acho que não é negar o mundo material, né? Eu sou uma pessoa que eu falo, eu sou espiritualizado, não sou materialista. Eu adoro comprar roupa, eu adoro comprar um produto de skincare, eu adoro comprar uma coisa cara, sair na rua com gastar dinheiro, adoro gastar dinheiro. Eu e a Ju, a gente se encontra nas nossas cafeterias, que a gente vai lá, bate papo o dia Café. inteiro, Essa toma um semana vai café, rolar. e essa semana vai ter café, livro que a gente compra, é coisa que a gente faz. Então eu acho que assim para a gente pensar nessa espiritualidade, prosperidade de uma forma mais madura, né? Não culpar pessoas que são vítimas de sociedade, de cultura, de um sistema. Eu acho que a gente vive sim no capitalismo, a gente não pode negar isso, mas a gente pode ser sensível a ele.
dar um prato de comida, às vezes, para alguém que está aqui do meu lado, não vai fazer eu comprar a miséria dessa pessoa. Meu Deus, Tampouco não. vai mudar a minha realidade financeira. Dar um prato de comida para alguém não vai me deixar mais pobre, mais rico, mas eu posso mudar o dia daquela pessoa. A realidade daquela pessoa também não vai mudar, porque eu também não tenho o complexo de Salvador, não posso salvar o mundo todo. Mas eu posso olhar com compaixão para aquele dia. Se aquele Fazer dia sua eu posso parte, ter né? ajudado, exato, fazer minha parte, olhar com compaixão para outro ser humano que está ali do meu lado, que podia ser eu, sabe? Que pode ser outra pessoa. É como eu disse no começo do episódio, a gente não tem culpa do privilégio que a gente tem ou não tem. A gente tem que ter consciência dele, né? Se a gente nasceu num lugar privilegiado, beleza. Não tenho culpa disso, não tenho culpa de classe que eu nasci e de posições Uhum. que eu tenho. Mas eu tenho responsabilidade de como que eu levo isso pro mundo. Como que eu Perfeito. expresso isso pro mundo, né? Então, assim, não romantizar também a pobreza, que você acha uma coisa que tem muita prática espiritual, né? Dá tudo, se livra de tudo, que o seu pedacinho no universo está garantido. Eu acho que trazendo o seu exemplo do pêndulo, que é maravilhoso, não é ficar indo de 8 a 80, assim, é buscar encontrar esse equilíbrio, que é o mais difícil na história do pêndulo, né? E o que Uhum, você acha uhum. disso, amiga, dessa maturidade espiritual? Perfeito, perfeito. E eu acho que é sobre também você não tratar quando você não tá com dinheiro, sobre aquilo que a gente falou, karma, né? Ah, então eu tenho alguma coisa de karma aqui para eu ter ou não ter dinheiro. Eu Uhum. não acho que seja isso. Tudo bem que tem muitas vertentes que acreditam nisso, mas eu acho que acreditar nisso só reforça esse sistema de merecimento, né? E para Uhum. mim tem sim a causa e efeito da nossa vida, aquilo que a gente planta, a gente vai colher, claro que sim. Uhum. Mas eu acho que a gente não pode também ficar problematizando o sofrimento das pessoas e colocando a culpa no karma, na espiritualidade. Enfim, tem todo Uhum. esse contexto social que você trouxe aí, que a gente não pode esquecer, né? Que nós estamos numa sociedade aqui e tudo à nossa volta tem vamos dizer assim, situações que vão acontecendo ali que ultrapassa o nosso entendimento, na minha visão também, sabe, amigo? Exato, Eu acho que exato. tem muita coisa que a Nossa. gente não consegue nem falar, nem explicar direito o que que é, mas não tá sobre nós, né? A questão Uhum. social não tá sobre nós. A gente Sim. pode refletir, mas não tá sobre nós. E olha, para a gente finalizar, né, nós já falamos dos nossos complexos pessoais, né? E aí eu acho que a gente Uhum. pode entrar na questão das indicações. A gente nem separou nada para indicar, né, em Não relação a separamos. esse tema. Mas eu não sei se você Ah, tem algo aí que você. Eu tava pensando durante o episódio, tem uma coisa que eu queria indicar muito, que eu li ah. esse ano, que é o Coisa de Rico, do Michel Alcoforato, que é um Isso eu livro não li ainda. muito legal. Ele é um antropólogo brasileiro que fez um estudo dele, foi considerado até o antropólogo do luxo. E aí no Sim. livro ele explica por que desse nome antropólogo do luxo e vai muito nesse lugar do. Ele teve que ter. Você trouxe até isso no episódio, né, amigo? É, Uhum. a classe A, as pessoas assim que têm uma ascensão social maior, elas têm os próprios linguajares, elas têm os próprios jeitos. Elas têm Exato. tudo, é tudo muito específico. E para ele entrar nesse mundo, ele precisou ser o antropólogo do luxo, sabe? Então Uhum. é muito interessante esse livro, vai mostrando ali como que ele foi entrando, quase como um detetive, eu diria assim, porque é interessante, ele Uhum. entra nos mundos dos ricos e vai contando coisas muito específicas que a gente que não tem essa realidade acha bem interessante. Então eu acho uma boa leitura, uma leitura que vale muito a Nossa, pena. amei. Coisa Eu de vou. Eu amei, amiga. Eu não li o livro ainda, mas eu não sei se é uma passagem do livro em si ou é um pensamento a partir do livro, mas falando desse linguajar próprio, né? Sei lá, uma pessoa rica que tem uma bolsa de marca, sei lá, qualquer que seja essas marcas de grife. Uhum. Eu posso, de repente, juntar o dinheiro e comprar minha bolsa de grife. Só que eu vou andar de metrô. Uma bolsa de grife no metrô se torna falsa. Mas uma pessoa, de repente, que tem muito dinheiro e comprou uma bolsa falsa, ela pode estar no ambiente dela, todo mundo vai pensar que é original. Né? Então, existe esse Nossa, sim. linguajar que os ricos têm. E eu vou trazer uma indicação, mas eu quero trazer uma indicação a partir de um complexo mais negativo meu, assim, que eu acho que até inspirou o nosso podcast, o episódio de hoje, Uhum, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de lei da atração. Eu adoro lei da atração. Eu acredito muito na intenção que a gente coloca. Eu estudo lei da atração, eu pratico lei da atração, né? E eu acho que eu tenho um pensamento muito que
justamente por acreditar e por praticar a lei da atração, eu tenho aqui o meu papelzinho amarelo, que eu escrevo de tinta vermelha, o que eu quero conquistar, a minha afirmação. E ao Uhum. mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter esse poder, ou esse espaço para problematizar, porque beleza, que eu escrevo aqui, eu uso minha carteira vermelha, eu problematizo, eu escrevo na folha maior de tinta vermelha a minha afirmação, mas eu não quero fugir da realidade, sabe? Eu entendo que eu faço isso porque eu gosto, mas não é causa e efeito, mas eu quero também uma prosperidade e uma espiritualidade que me devolva presença, ação, discernimento. Então, eu acho que eu tenho muito desse complexo, assim, de amar. Eu amo lei da atração, ler sobre lei da atração, adoro mesmo. Mas eu também gosto de trazer esse ponto de tensionar a lei da atração em si. Né? E aí que eu trago a minha recomendação, que é uma recomendação até um pouco polêmica nesse ponto, que é O Segredo. Que é um livro que fala Um muito sobre a lei clássico, da um clássico. atração, clássico, que eu adoro. Eu Só que, também. assim, eu só recomendo se você conseguir entender esse ponto que eu coloquei aqui do meu complexo pessoal. Que beleza, vou pensar, eu vou escrever minhas afirmações, eu vou pensar como se já existisse, mas enquanto isso me fizer sentido, enquanto isso estiver me fazendo bem. Começou a me causar ansiedade, eu comecei a ficar mal, eu comecei a olhar para o outro de uma forma diferente, de uma forma superior, eu comecei a me sentir tensionado na vida, não de uma forma positiva. Uhum. Eu acho que é o momento de. Até engasguei. Eu acho que é o momento da gente tomar um pouquinho de cuidado, né? Eu acho que a gente tem Uhum. que ter essa crítica, mas também temos que ter esse lado. Acho que tem que ter o acreditar e tem que ter a crítica. Não só uma coisa nem outra, assim. Eu gosto de sustentar as duas coisas e é um complexo que eu carrego e tento, assim, sustentar tanto esse lado mais crítico e social que eu tenho e gosto tanto, quanto esse lado mais Gabu que adora literação e adora fazer afirmações e adora usar carteira vermelha e vai ser super supersticioso quando o assunto é dinheiro, mas não Uhum. esquecendo da realidade social que a gente vive e fazendo a nossa parte dentro disso. Muito bom, amigo. É isso, maravilhoso. E eu acho que você já tá fazendo muito bem. Não tô passando um pano pra você, tá? Mas é a realidade. Uhum. Eu acho que você tá conseguindo porque você consegue falar sobre isso, né? Olhar para essas questões sociais e não achar que tudo é apenas místico e não é só pensar. Então, você tem essa compreensão. Eu sou muito a favor de, cara, a consciência é a chave para você mudar a sua realidade. Você já tem essa consciência, Isso, que é muito isso. importante, né? E já eu com o meu complexo, até que eu trouxe ali, né? O complexo do merecimento, de eu achar que eu tenho que estar sempre fazendo, fazendo, fazendo. A minha ideia no futuro é tirar, não a tatuagem, mas colocar assim mar calmo, aí na parte do não eu faço um tracinho e coloco em cima também. Mar Aham. calmo também faz bom marinheiro, né? Uhum. Em algum Nossa, momento vai rolar esse rebranding aí da, da minha tatuagem. achei lindo, assim, porque é isso, né? A gente não tem que romantizar o sofrimento para conquistar alguma coisa, né? Às vezes a gente só quer ficar quietinho e conquistar as coisas no mar calmo, que também pode fazer um Também bom faz marinheiro, bom marinheiro. igualmente. Exatamente. Ai, Bom, e é isso, né? complexos. E é Complexo, velho. isso. Por favor, comentem o que que vocês acharam desse episódio e também temas para os novos episódios. A partir do próximo episódio, Isso. vai ter participação da galera, né, Gabu? Isso, inclusive, vocês que estão ouvindo a gente, comenta aí pra gente o complexo que você tem com relação à prosperidade ou outros assuntos, né? Vai que o seu complexo vira aqui um tema pra gente trazer no Incomplexos, debater. Pode ser um complexo nosso, né? Afinal, Jung já falava que o complexo ele é um arquétipo que é atualizado na nossa vida. Então tem essa Uhum. parte de inconsciente coletivo, está em todos nós, ao mesmo tempo que não está em ninguém, né? Então acho que tragam pra gente os complexos, seja aqui no comentário do podcast, em alguma rede social nossa aí, que eu acho que vai ser incrível a gente receber esses complexos de fora também. Estamos esperando o complexo de vocês para a gente conversar mais aqui nesse momento tão especial entre amigos. Eu queria agradecer o Gabu por estar comigo nessa, todo mundo que está ouvindo, assistindo até agora. E na descrição tem todas as nossas redes. Nos sigam, nos ajude a divulgar esse podcast, a esse projeto lindo crescer, crescer cada vez mais. E é Isso. isso. Ai, amiga, eu que te agradeço, assim, sempre é um prazer conversar com você. E eu acho que quando a gente teve essa ideia de trazer o nosso papo bem genuíno, como a gente fala no dia a dia com novos amigos,
eu acho que isso já traz muito essa energia de prosperidade que a gente está compartilhando com o mundo, né? Muito da nossa prosperidade, da amizade, nossa amizade que é tão próspera, a gente está dividindo isso com outras pessoas tão prósperas quanto que estão ouvindo a gente. E agora Sim. fazem parte da nossa rodinha incomplexa aí que a gente está fazendo. Amei, Um amei. prazer. E é isso, gente. Beijão. Beijo, Até o próximo. obrigada. Até o próximo Obrigado. episódio.